Eu estava morrendo. Não da forma rápida e misericordiosa que algumas pessoas têm a sorte de experimentar. Não de uma doença comum ou de um ferimento de batalha. Eu estava morrendo lentamente, drenada de dentro para fora, célula por célula, enquanto a criança no meu ventre fazia a única coisa que sabia fazer: sobreviver. A fome de Aura, os anciãos chamavam. Uma maldição antiga que acontecia quando uma criança alfa era concebida e o pai desaparecia. O bebê procurava pela presença do pai, pela energia única que apenas ele poderia fornecer. E quando não encontrava, começava a consumir a mãe em busca de um substituto que nunca seria suficiente. Eu tinha 6 meses quando percebi o que estava acontecendo. 7 quando aceitei que Adrian nunca responderia minhas cartas. 8 quando entendi que ou eu forçava o confronto, ou morreria junto com nosso filho antes do 9º mês chegar. Então eu subi a montanha. Cada passo era agonia. Minhas pernas tremiam sob o peso do ventre inchado e da fraqueza que tomava conta de mim como gelo rastejante. Minha pele estava tão pálida que podia ver as veias azuis através dela, um mapa de rios secos onde vida costumava fluir. Meus cabelos negros, antes brilhantes como asas de corvo, agora caíam em mechas sem vida sobre meus ombros. Mas eu continuei, porque a alternativa era desistir. E eu não tinha cruzado 3 reinos, atravessado 2 tempestades e sobrevivido à traição de um marido só para desistir nos últimos metros. A fortaleza de Ironwood se erguia diante de mim como um gigante de pedra cinza. Torres que tocavam as nuvens. Muralhas que pareciam ter sido esculpidas da própria montanha. E em algum lugar lá dentro, ele estava. Adrian Blackthorne. Meu marido. O pai do meu filho. O homem que me abandonou sem uma palavra há 3 anos. Eu tinha vindo com uma adaga ritual no meu cinto. A adaga da separação, forjada em prata lunar e gravada com runas de quebra de vínculo. Minha intenção era simples: entrar no salão do trono, colocar a lâmina na mesa diante dele e exigir que cortasse nosso laço. Porque se o vínculo não existisse mais, talvez, apenas talvez, a fome de Aura parasse. Talvez meu filho deixasse de procurar por um pai que nunca viria e aceitasse apenas o que eu podia dar. Mesmo que isso me matasse no processo. Eu não esperava o que encontraria quando atravessei aqueles portões. Não esperava a forma como os olhos dele se arregalariam ao ver meu ventre. Não esperava o momento em que toda a cor drenaria do rosto dele, deixando-o tão pálido quanto eu estava. Não esperava que ele descesse do trono correndo, tropeçando nos próprios pés em sua pressa, e caísse de joelhos na minha frente. E definitivamente não esperava o que aconteceria quando ele tocasse minha barriga com mãos trêmulas, e luz explodisse entre nós, quente e dourada, curando feridas que eu achava serem permanentes. Se você quer saber como uma rainha abandonada se tornou a salvação de um reino, e como um rei arrogante aprendeu que alguns vínculos não podem ser cortados, deixe seu like e inscreva-se no canal. Venha comigo. Esta história começa com uma morte anunciada, mas prometo, termina com vida. Deixa eu te levar para o momento em que tudo mudou, para o dia em que voltei para finalizar meu casamento e descobri que algumas coisas valem mais que orgulho. A subida até o castelo me custou as últimas reservas de força que eu tinha. Cada degrau de pedra parecia uma montanha. Cada rajada de vento gelado da montanha cortava através do meu manto como se fosse feito de névoa, não de lã. Mas eu continuei. Os guardas na entrada me reconheceram. Vi nos olhos deles o choque, o horror mal disfarçado. Ravenna Valeris, a rainha desaparecida, voltando como um fantasma de si mesma. Um deles deu um passo à frente, como se fosse me impedir, mas algo na minha expressão o fez recuar. Anuncie minha chegada ao rei, eu disse, voz mais firme do que meu corpo sugeria ser possível. Diga a ele que sua esposa veio resolver assuntos pendentes. O guarda hesitou, depois assentiu e correu para dentro. O outro ficou me observando, desconfortável, sem saber se deveria me oferecer ajuda ou manter distância. Eu não esperei permissão. Empurrei as portas pesadas de carvalho e entrei. O grande salão de Ironwood estava exatamente como eu lembrava. Tapeçarias antigas nas paredes de pedra cinza. Tochas lançando sombras dançantes. A lareira enorme no fundo, sempre acesa. E no centro, elevado em uma plataforma,
O trono de ferro negro onde Adrian costumava sentar, rodeado por seus conselheiros. Ele estava lá agora. Mesmo de longe, mesmo depois de 3 anos, meu corpo reconheceu o dele. O vínculo de companheiros era assim, uma corda invisível sempre puxando, sempre lembrando. Minha pele formigou. Minha respiração ficou presa. E por 1 segundo, apenas 1 segundo, eu quis correr para ele. Mas então lembrei. Lembrei das cartas sem resposta, das noites esperando mensagens que nunca vieram, dos meses sozinha, sentindo a vida ser sugada de mim enquanto ele vivia sua vida como se eu nunca tivesse existido. A raiva me deu força. Endireitei os ombros, ignorei a dor nas costas e caminhei. Meus passos ecoaram no silêncio. Conversas cessaram. Cabeças viraram. E então, finalmente, Adrian olhou para cima. Nossos olhos se encontraram através do salão. Verde floresta, como sempre. Mas havia algo diferente neles agora. Sombras que não existiam antes. Linhas de insônia ao redor. Ele parecia cansado de uma forma que não tinha nada a ver com falta de sono. Ele se levantou da cadeira lentamente, como se não acreditasse no que estava vendo. Ravenna. Meu nome saiu dele como oração, como maldição, como tudo entre os dois. Eu não respondi. Apenas continuei caminhando até estar aos pés da plataforma. Foi quando um homem deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. Alto, magro, com cabelos grisalhos presos e olhos que pareciam avaliar cada movimento. Conselheiro Victor. Eu me lembrava dele. O homem que sempre sussurrava no ouvido de Adrian, que sempre tinha uma opinião, que sempre parecia estar presente em momentos importantes. Majestade. Ele disse, não para mim, mas para Adrian. Certamente é inapropriado permitir que uma visitante não anunciada interrompa os procedimentos da corte. Visitante. Ele me chamou de visitante. Na minha própria casa. Saia do meu caminho, Victor, eu disse, voz baixa mas carregada de veneno. A rainha não reside mais em Ironwood. Ele continuou, ainda falando com Adrian como se eu não estivesse ali. Seu abandono dos deveres torna esta visita irregular. Victor. A voz de Adrian cortou através do salão como lâmina. Recue. Agora. O conselheiro hesitou, claramente descontente, mas obedeceu. Ele se afastou, mas não muito. Seus olhos permaneceram em mim, frios, calculistas. Adrian desceu da plataforma. Cada passo dele na minha direção fazia meu coração bater mais rápido, mais doloroso. O vínculo puxava, cantava, implorava por proximidade. Mas eu me forcei a ficar parada. Ele parou a 2 metros de distância, mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, como se lutasse contra o impulso de me tocar. Você voltou, ele disse, e havia tanto naquelas 2 palavras. Alívio, medo, confusão. Vim resolver o que deveria ter sido resolvido há anos. Eu respondi. Eu desamarrei o manto. O tecido pesado caiu dos meus ombros, acumulando-se no chão de pedra aos meus pés, e revelou o que eu tinha escondido durante toda a jornada. Meu ventre. Imenso. Inegável. Vivo. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Completo. Como se cada pessoa tivesse esquecido como respirar. Adrian olhou. Piscou. Olhou de novo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Cor drenou de seu rosto tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar ali mesmo. Ravenna. Ele finalmente sussurrou. Você está... grávida. Eu completei. Voz firme mesmo que tudo dentro de mim estivesse quebrando. De 8 meses. Seu filho, Adrian. Concebido na última noite que passamos juntos antes de você decidir que eu não era mais necessária na sua vida. Ele deu um passo cambaleante para trás como se eu tivesse o atingido fisicamente. Eu nunca... Ele estava tremendo agora. As cartas. Você não respondeu minhas cartas. Pensei que tivesse partido por escolha. Pensei... Cartas? A palavra saiu como latido. Eu escrevi 342 cartas em 3 anos, Adrian. 342 vezes eu te implorei para responder. Para vir. Para pelo menos me dizer por que tinha me mandado embora. Mandado embora? Ele parecia genuinamente confuso. Ravenna, eu nunca... Foi você que partiu.
Foi você que disse precisar de tempo, de espaço. Eu esperei. Escrevi toda semana por meses até que ficou claro que você não queria responder. Olhamos um para o outro, compreensão lenta e horrível começando a se formar. Alguém tinha mentido. Alguém tinha manipulado. Alguém tinha destruído nossa comunicação deliberadamente. Mas antes que pudéssemos processar isso, meu corpo decidiu que tinha aguentado o suficiente. A sala girou. Minhas pernas cederam. Adrian se moveu mais rápido do que eu o tinha visto se mover em anos. Ele me pegou antes que eu atingisse o chão, braços fortes me envolvendo, me puxando contra seu peito. E o mundo explodiu em luz. Dourada, quente, pulsante. Não era luz física, mas algo mais profundo. Magia de vínculo, há tanto tempo negada, finalmente encontrando conexão. Senti na minha pele, no meu sangue, nas células que estavam morrendo de fome. A dor que tinha sido minha companheira constante por meses simplesmente sumiu, substituída por calor, por energia, por vida fluindo de volta para lugares que tinham estado vazios por tempo demais. Eu ofeguei. Minhas mãos foram para o ventre e senti, pela primeira vez em semanas, senti movimento forte e saudável. Meu bebê, finalmente encontrando o que precisava. A presença do pai. A aura que apenas ele podia fornecer. Adrian sentiu também. Seus olhos se arregalaram, uma das mãos indo para meu ventre sobre a minha. O bebê chutou, como se reconhecesse o toque, como se dissesse, finalmente você está aqui. Lágrimas escorreram pelo rosto de Adrian. Ele olhou para mim com expressão de horror puro, de compreensão devastadora. A fome de aura. Ele sussurrou. Deuses, deuses piedosos. Você estava, todo esse tempo, morrendo. Eu completei, voz quebrando. Eu estava morrendo, Adrian. E nosso filho comigo. Porque sua presença, seu toque, sua maldita aura é a única coisa que pode sustentar um bebê alfa quando ainda está no útero. Ele me puxou mais perto, rosto enterrado no meu cabelo, corpo tremendo com soluços que ele tentava e falha em conter. Eu não sabia. Ele repetia como mantra. Ravenna, eu juro, eu não sabia. Se soubesse, teria atravessado 1000 reinos. Nada teria me impedido. Eu queria acreditar nele. Queria tanto acreditar. Mas 3 anos de silêncio, de abandono, de solidão absoluta tinham criado muralhas que não desabariam com um único toque, não importava quão mágico. Forcei-me a me afastar. Ele resistiu, mas eu empurrei com mais força. Não, eu disse. Não vou deixar você fazer isso. Não vou deixar você entrar, curar o que quebrou e depois me abandonar de novo quando decidir que é inconveniente. Ravenna. Peguei a adaga da separação do meu cinto. A prata lunar brilhou sob a luz das tochas. Runas antigas gravadas na lâmina pareciam pulsar com poder próprio. Coloquei-a na mesa mais próxima com um som metálico que ecoou através do silêncio. Você tem 2 escolhas, Adrian, eu disse. Voz firme mesmo que estivesse desmoronando por dentro. Ou você pega essa adaga e corta nosso vínculo agora, libertando nosso filho da necessidade de sua presença. Ou você assume o papel que deveria ter assumido meses atrás. Não há meio termo. Não há talvez. Escolha. Ele olhou para a adaga. Depois para mim. Seus olhos verdes estavam selvagens, desesperados. E então ele fez algo que me chocou completamente. Ele pegou a adaga. Mas em vez de usá-la como eu esperava, ele a jogou através do salão. A lâmina girou no ar e enterrou-se em uma tapeçaria a 10 metros de distância, vibrando com o impacto. Não, ele disse, voz rouca, mas determinada. Não vou cortar coisa alguma. Você é minha companheira. Ele é meu filho. E eu não vou perder vocês por causa de mal-entendidos e mentiras de outras pessoas. Ele deu um passo na minha direção. Eu vou consertar isso. Vou descobrir quem nos traiu. Vou garantir que você e nosso filho estejam seguros, saudáveis, protegidos. Mais um passo. E vou passar cada segundo do resto da minha vida provando que mereço uma segunda chance. Outro passo. E agora estávamos tão perto que podia sentir o calor irradiando dele. Mas primeiro, ele disse, vou fazer o que deveria ter feito assim que você apareceu. E antes que eu pudesse protestar, ele me pegou no colo, me segurando contra o peito como se eu pesasse nada. Adrian,
Me coloque no chão. Não. Ele começou a caminhar na direção da saída lateral do salão. Você está exausta, doente. Precisa de cuidado médico imediato. E eu não vou deixar orgulho ou raiva impedirem o que precisa acontecer. Eu não preciso de você. Sim, precisa. Ele me interrompeu, olhando para mim com intensidade que roubou meu fôlego. E nosso filho precisa. Então você vai me deixar cuidar de vocês, não porque estou te ordenando, mas porque se não fizer isso, ambos morrerão. E eu acabei de te recuperar. Não vou te perder de novo. Eu deveria ter lutado. Deveria ter insistido em minha independência. Mas a verdade era que eu estava cansada. Tão incrivelmente cansada. E pela primeira vez em meses, eu não sentia dor. Então deixei. Deixei-o me carregar através dos corredores familiares. Deixei minha cabeça repousar contra seu ombro. Deixei apenas por um momento que o vínculo cantasse sua canção de reencontro. Haveria tempo para raiva depois. Tempo para perguntas. Tempo para verdades dolorosas. Mas naquele momento, eu apenas deixei ser carregada. Adrian me levou diretamente para os aposentos reais. Nossos aposentos. O lugar que eu tinha deixado 3 anos atrás, achando que seria por algumas semanas, nunca imaginando que seria por tanto tempo. Tudo estava exatamente como eu lembrava. As cortinas de veludo verde escuro, a lareira de pedra esculpida, a cama enorme com dossel de carvalho. Até meu perfume favorito ainda estava na penteadeira, como se ele tivesse esperado meu retorno a qualquer momento. Ele me colocou na cama com cuidado infinito, ajeitando travesseiros atrás de mim, puxando cobertores sobre minhas pernas. Suas mãos tremiam ligeiramente, e eu percebi que ele estava aterrorizado. Não de mim, mas de me machucar, de fazer algo errado. Preciso chamar Lady Isolde, ele disse, já se virando para a porta. A parteira ainda está aqui? Isso me surpreendeu. Isolde tinha sido velha quando eu parti. Pensei que teria se aposentado, ou pior. Ela insistiu em ficar. Disse que tinha um pressentimento. Adrian parou na porta, olhando para trás. Agora eu entendo por quê. Ele saiu, mas não antes de hesitar, como se deixar o quarto fosse fisicamente doloroso. O vínculo puxava. Eu sentia também. Meu corpo já estava protestando à distância. A ausência repentina da aura dele depois de finalmente tê-la de volta. Fiquei sozinha por apenas alguns minutos antes da porta se abrir novamente. Lady Isolde entrou, e meu coração apertou ao vê-la. Ela estava mais velha, mais curvada, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Mas seus olhos, cinzas como nuvens de tempestade, ainda brilhavam com inteligência afiada. Criança, ela disse, e havia tanto naquela palavra. Alívio, preocupação, censura gentil. Você deveria ter voltado antes. Eu tentei escrever. Eu sei. Ela se aproximou da cama, movendo-se devagar, mas determinada. Suspeitei que algo estava errado quando suas cartas pararam de chegar. Mas sou apenas uma velha parteira. Ninguém escuta minhas suspeitas. Adrian entrou atrás dela, seguido por um homem que reconheci como Kael, o chefe da guarda. Alto, com cicatrizes de batalha e olhos que não perdiam nada. Ele sempre fora leal a Adrian, eu lembrava. Isolde sentou na beira da cama e colocou suas mãos, quentes e calejadas, sobre meu ventre. Fechou os olhos. Por um longo momento, ninguém falou. Então ela abriu os olhos e olhou diretamente para Adrian. Você quase os matou, ela disse sem rodeios. Mais uma semana, talvez 2, e ambos estariam perdidos. Vi Adrian cambalear como se tivesse levado um golpe. Ele se segurou na borda da lareira, nós dos dedos ficando brancos. A fome de Aura, Isolde continuou, é uma das formas mais cruéis de morte que uma aluna pode sofrer. O bebê alfa precisa da presença do pai. Não apenas proximidade ocasional, mas presença constante, especialmente nos últimos meses. A aura do pai alimenta o poder crescente da criança. Ela olhou para mim. Sem isso, o bebê instintivamente se volta para a mãe, tentando drenar o que precisa dela. Mas ela não pode fornecer o que apenas um alfa pode dar. Então a criança... Adrian mal conseguia formar as palavras. Estava matando Ravenna tentando sobreviver. Sim, e ela estava deixando. Isolde me lançou um olhar severo.
Você deveria ter voltado antes. Orgulho não vale sua vida. Não foi orgulho, eu disse, voz mais áspera do que pretendia. Foi sobrevivência. Eu não sabia se seria bem-vinda. Não sabia se ele me queria aqui. Claro que eu queria. Adrian atravessou o quarto em 3 passadas. Ravenna, todo dia, todo maldito dia, eu esperei por alguma palavra sua. Algum sinal de que você voltaria. Eu escrevi. Eu também. Então, onde estão as cartas? Kyle interveio, voz calma mas firme. Majestade, Majestade. Ambos afirmam ter escrito centenas de vezes. Então, onde está a correspondência? Silêncio caiu sobre o quarto. A Torre dos Corvos, eu disse lentamente. Todas as cartas vão através da Torre dos Corvos. É supervisionada por... Victor. Adrian terminou. E havia veneno na palavra. Victor supervisiona todas as comunicações do castelo há 5 anos. Kyle e Adrian trocaram um olhar carregado. Preciso investigar. Kyle disse. Com sua permissão, Majestade. Vá. E leve homens de confiança. Se Victor perceber que suspeitamos, ele vai cobrir os rastros. Kyle completou. Entendido. Ele saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Isolde também se levantou, apoiando-se na bengala. Vou preparar chás e ungüentos, ela disse, para fortalecer a mãe e o bebê. Mas o melhor remédio, ela olhou significativamente para Adrian, é a presença do pai. Você não pode se afastar dela, não por longos períodos, não até o bebê nascer. Eu não pretendo, Adrian disse imediatamente. Bom, Isolde se dirigiu para a porta, depois parou e olhou para trás. E Adrian? Ela está com raiva. Ela tem direito de estar. Mas raiva não vai curar nenhum de vocês. Conversem. De verdade desta vez. Então ficamos sozinhos. Adrian puxou uma cadeira para perto da cama e sentou, cotovelos nos joelhos, cabeça entre as mãos. Ele parecia destroçado, e parte de mim queria confortá-lo. Mas a parte maior, a parte que tinha sofrido sozinha por meses, queria que ele sofresse também. Conte-me, ele finalmente disse. Desde o começo. O que aconteceu depois que você partiu? Depois que você me mandou partir, você quer dizer? Ele ergueu a cabeça. Ravenna, eu juro por tudo que é sagrado. Eu não te mandei embora. Você disse que precisava visitar sua família, que sua irmã estava doente. Eu perguntei se você queria que eu fosse junto, e você disse não. Disse que voltaria em 2 semanas. Pisquei. Minha irmã? Adrian, eu não tenho irmã. Sou filha única. Você sabe disso. A confusão no rosto dele era genuína. Mas a mensagem veio com seu selo, sua letra. Que mensagem? Eu nunca escrevi pedindo para partir. Você me acordou naquela manhã e disse que tinha providenciado uma escolta para me levar de volta para minha antiga matilha. Disse que seria mais seguro para mim lá, que inimigos estavam se movendo contra Ironwood. Eu nunca disse isso. Adrian se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Ravenna, eu nunca te mandaria embora. Você é minha companheira, minha Luna. Por que eu faria isso? Você me disse exatamente isso. A frustração crescia. Você disse que era temporário, até a ameaça passar. Prometeu que enviaria notícias. Eu esperei. Por semanas, depois meses. Escrevi e escrevi. E nada. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Ele parou de andar e me olhou. Alguém nos manipulou. Habilmente. Usando nosso selo, nossa letra, nossas vozes provavelmente. Nos separaram e garantiram que nenhum de nós soubesse a verdade. Victor, eu disse, e o nome tinha gosto de cinzas. Parece provável. Mas por quê? Que propósito isso serve? Antes que pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Kael entrou, rosto sombrio, carregando uma caixa de metal. Encontrei, ele disse. Escondido nos aposentos de Victor. Trancado com magia. Ele colocou a caixa na mesa. Adrian a abriu. Dentro, centenas de cartas. Algumas com meu selo, outras com o dele. Todas não entregues, todas interceptadas. Peguei uma com minha caligrafia. A data era de 7 meses atrás. Adrian, estou grávida. Por favor, responda. Preciso de você. A criança precisa de você. Lágrimas queimaram meus olhos. Ele tinha lido isso? Ele sabia?
Adrian pegou outra com sua letra. Ravenna, não entendo seu silêncio. Será que fiz algo errado? Por favor, volte. Conversaremos. Resolveremos qualquer coisa. Essa era de 9 meses atrás, logo depois que parti. Olhamos um para o outro através do quarto. A verdade finalmente, horrivelmente clara. Ele nos separou. Eu sussurrei. Deliberadamente. Sistematicamente. E quase funcionou. Adrian disse, voz rouca. Mais algumas semanas. Onde está ele? A pergunta saiu mais como rosnado. Onde está Victor agora? Desaparecido, Kyle disse. Assim que saí do salão para investigar, ele deve ter percebido. Seus aposentos estão vazios, mas ele não pode ter ido longe. O castelo está em bloqueio. Encontre-o, Adrian ordenou. Procure em todo lugar. Catacumbas, torres, passagens secretas. Ele responderá por isso. Kyle assentiu e saiu novamente. Adrian voltou para perto de mim, sentando na beira da cama. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Sua pele era quente, áspera de calos, mas gentil. 3 anos. Ele disse baixinho. 3 anos que poderíamos ter tido juntos. 3 anos de felicidade roubados. 9 meses, eu corrigi, que nosso filho poderia ter tido seu pai. Que eu não teria quase morrido. Ravenna, sua voz quebrou. Como você me perdoa por isso? Eu não sei se perdoo, eu disse honestamente. Não ainda. Você deveria ter vindo, mesmo sem cartas, mesmo sem notícias. Eu sou sua companheira. Você deveria ter sentido através do vínculo que algo estava errado. Ele fechou os olhos, dor atravessando seu rosto. Eu senti. Deus, eu senti. Mas Victor me convenceu que era apenas a distância. Que vínculos enfraquecem quando separados por escolha. Ele disse que você tinha bloqueado sua extremidade deliberadamente. E você acreditou nele em vez de confiar no seu instinto. Sim, ele abriu os olhos. E isso é minha falha. Não dele. Minha. Eu escolhi acreditar na mentira confortável em vez da verdade dolorosa. Ficamos em silêncio por um momento. Então senti. Um movimento forte, quase violento no meu ventre. Coloquei a mão livre sobre ele, sentindo nosso filho se mexendo, mais ativo do que tinha estado em semanas. Adrian viu e hesitou. Posso? Eu poderia ter dito não. Poderia ter negado a ele esse momento. Mas apesar de tudo, apesar da raiva e da mágoa, ele merecia conhecer seu filho. Guiei sua mão para onde o movimento era mais forte. O bebê chutou diretamente contra a palma dele. A expressão no rosto de Adrian era de admiração pura. Lágrimas escorreram sem vergonha. Ele é forte. Ela, eu corrigi. Eu tenho certeza que é menina. Ela, ele repetiu sorrindo através das lágrimas. Nossa filha. E naquele momento, com a mão dele sobre nosso filho, com o vínculo finalmente completo de novo, eu senti algo mudar. Não perdão completo. Não esquecimento. Mas talvez, apenas talvez, o começo de cura. Os primeiros dias foram estranhos, desconfortáveis, cheios de silêncios pesados e conversas cuidadosas demais. Adrian não saiu do quarto. Literalmente. Ele cancelou todas as reuniões do conselho, delegou responsabilidades para Kyle e recusou-se a se afastar de mim por mais que alguns minutos. Isolde tinha sido clara. Minha vida e a do bebê dependiam da presença constante dele. E Adrian levou isso como ordem absoluta. Ele dormia na cadeira ao lado da cama. Comia refeições no quarto. Trabalhava em documentos na escrivaninha junto à janela enquanto eu descansava. E cada vez que eu me movia, cada vez que suspirava, seus olhos estavam em mim, vigilantes, preocupados. Era sufocante. E, ao mesmo tempo, reconfortante de uma forma que eu odiava admitir. No terceiro dia, Isolde chegou com bandejas de comida que cheiravam melhor do que qualquer coisa que eu tinha comido em meses. Ensopado rico, pão fresco, frutas que deviam ter custado uma fortuna nesta época do ano. Você precisa comer, ela disse, colocando a bandeja no meu colo. O bebê está crescendo rápido agora que tem o que precisa. Seu corpo precisa acompanhar. Eu olhei para a quantidade de comida. Isso é para 3 pessoas. É para 2 pessoas e uma criança alfa em desenvolvimento acelerado. Ela corrigiu. Coma.
Adrian se aproximou da cama, sua própria refeição na mão. Posso? Eu assenti. Ele sentou na beira da cama, não muito perto, mas perto o suficiente para que a aura dele envolvesse a mim e ao bebê como um cobertor invisível. Comemos em silêncio por alguns minutos. Então Adrian falou: Você gosta de morangos? Olhei para ele confusa. O quê? Morangos. Você costumava comê-los no café da manhã. Com creme. Eu me lembro. Ele parecia quase tímido. Mandei buscar alguns. Devem chegar amanhã. Algo no meu peito apertou. Era um detalhe pequeno, insignificante, mas ele tinha lembrado. Obrigada, eu disse baixinho. Ele sorriu apenas um pouco. E continuamos comendo. Mais tarde naquela noite, depois que Isolde saiu e as velas foram apagadas, exceto por uma próxima à lareira, eu acordei sentindo desconforto. Não dor, mas aquela pressão constante nas costas que tinha se tornado minha companheira nos últimos meses. Me movi, tentando encontrar posição melhor. Gemi baixinho sem perceber. Adrian estava ao meu lado instantaneamente. Ravenna, o que está errado? Nada, só minhas costas. O peso. Eu tentei me sentar. Não consigo ficar confortável. Deixe-me ajudar. Antes que pudesse protestar, ele estava atrás de mim, mãos grandes e quentes pousando na minha lombar. Começou a massagear, dedos encontrando pontos de tensão com precisão cirúrgica. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido distância. Mas sentia tão bem que não consegui formar as palavras. Aqui? Ele perguntou, pressionando um ponto particularmente tenso. Sim, eu suspirei, deixando minha cabeça cair para frente. Exatamente aí. Ele trabalhou em silêncio, mãos firmes mas gentis, e lentamente a tensão começou a se dissolver. Eu costumava fazer isso, ele disse baixinho. Nos primeiros meses depois que nos casamos. Você sempre reclamava de dores nas costas depois de longas cavalgadas. Eu me lembro, admiti. Você usava aquele perfume, jasmim e algo mais. Nunca consegui identificar. Verbena. Verbena. Ele repetiu, como se saboreasse a palavra. Eu sentia falta disso. Do cheiro. De você. Eu não sabia o que dizer. Então não disse nada. Apenas deixei suas mãos trabalharem. E pela primeira vez em meses, senti algo além de dor ou raiva. Senti paz. Os dias começaram a seguir um ritmo. Acordar com Adrian já acordado, observando-me dormir com expressão que eu não conseguia decifrar. Café da manhã juntos. Ele lendo relatórios enquanto eu descansava ou trabalhava em bordado que Isolde tinha trazido para manter minhas mãos ocupadas. Ele começou a falar mais. Pequenas coisas. Sobre o reino. Sobre mudanças que tinha implementado. Sobre como tinha lidado com uma disputa de fronteira com diplomacia em vez de guerra. Algo que ele disse que nunca teria considerado antes. Você me tornava melhor, ele admitiu uma tarde. Mais paciente, mais disposto a ouvir. Quando você foi embora, voltei aos velhos hábitos. Força primeiro, perguntas depois. E agora? Agora eu tento lembrar o que você diria. Como você resolveria as coisas. Ele olhou para mim. Kyle diz que estou ficando macio. Eu digo que estou finalmente amadurecendo. Eu sorri apesar de mim mesma. Macio não é palavra que eu usaria para você. Não? Ele arqueou uma sobrancelha. Então qual palavra você usaria? Pensei por um momento. Teimoso. Excessivamente protetor. Incapaz de seguir ordens médicas de descansar. Ele tinha insistido em dormir na cadeira, recusando-se a usar a cama mesmo quando eu ofereci metade. Dizia que não queria me fazer desconfortável. Mas eu via as marcas de fadiga se aprofundando ao redor de seus olhos. Estou descansando, ele protestou. Você está dormindo sentado. Isso não é descanso. Estou bem. Adrian. Eu suspirei. A cama é grande o suficiente para 2. E você precisa de sono adequado. Isolde disse que sua aura fica mais fraca quando você está exausto. Ele hesitou, claramente tentado. Eu não vou te morder, eu disse. Prometo manter distância. Não é isso. Eu só... Não quero que você se sinta pressionada. Pressionada a deixar você dormir como pessoa normal? Adrian, apenas aceite. Então, naquela noite,
Pela primeira vez em 3 anos, compartilhamos uma cama. Ele ficou no lado mais distante, tão perto da beira que qualquer movimento o jogaria no chão. Eu fiquei no meu lado, cercada por travesseiros de apoio. Não nos tocamos. Mas a presença dele, o som da respiração dele, a aura dele envolvendo o espaço, tudo era familiar de uma forma que fazia meu coração doer. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em meses. Acordei no meio da madrugada sentindo movimento. Por um momento de pânico, pensei que algo estava errado. Mas então percebi. Era apenas o bebê, extraordinariamente ativo, chutando e se mexendo como se estivesse dançando. Coloquei a mão sobre o ventre, sentindo cada movimento. Nossa filha estava forte, saudável, e pela primeira vez, eu realmente acreditei que ela sobreviveria. Ela está bem? A voz de Adrian veio da escuridão. Ele tinha acordado também. Ela está perfeita, eu sussurrei. Apenas muito energética para 3 da manhã. Posso sentir? Eu deveria ter dito não, mas ouvir a esperança cautelosa na voz dele, ver como ele respeitava meus limites mesmo quando claramente ansiava por conexão, algo em mim cedeu. Venha aqui, eu disse. Ele se moveu através da cama, ainda cuidadoso, e parou quando estava perto o suficiente para tocar. Peguei sua mão e a coloquei sobre onde nossa filha estava mais ativa. Ela respondeu imediatamente, chutando direto contra a palma dele. Adrian riu, o som genuíno e cheio de admiração. Ela é forte. Sua filha, eu disse. Claro que é. Ele ficou ali, mão sobre meu ventre, sentindo cada movimento. E então, tão suavemente que quase não ouvi, ele começou a falar. Oi, pequena. Sou eu. Seu pai. Sinto muito por não estar aqui antes, mas estou aqui agora. E vou estar aqui para tudo. Prometo. Minha garganta fechou. Lágrimas queimaram meus olhos. Sua mãe é a pessoa mais forte que conheço. Ele continuou. Ela carregou você sozinha quando eu falhei. Ela lutou por você quando teria sido mais fácil desistir. E vou passar o resto da minha vida tentando ser metade do pai que ela já é como mãe. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Adrian deve ter sentido ou visto, porque ele olhou para cima, preocupação instantânea em seus olhos. Desculpe, eu não queria... Não, eu disse, voz embargada. Você não fez nada errado. É só... Faz muito tempo desde que alguém reconheceu o que passei. Desde que alguém viu. Ele se moveu mais para perto, levantando a mão livre para limpar minhas lágrimas. Eu vejo, e sinto muito. Tão infinitamente arrependido por fazer você passar por isso sozinha. Você não sabia. Mas deveria. Vínculo ou não, cartas ou não, eu deveria ter percebido que algo estava terrivelmente errado. E não percebi porque era mais fácil acreditar que você tinha me deixado por escolha, do que enfrentar a possibilidade de que você precisava de mim e eu não estava lá. Olhamos um para o outro na escuridão, apenas iluminados pelo brilho fraco da lareira. E pela primeira vez, eu realmente o vi. Não o rei. Não o homem que me abandonou. Mas o pai aterrorizado. O companheiro quebrado. O homem que estava tentando, desesperadamente, consertar algo que ele nem sabia ter quebrado. Adrian, eu disse baixinho. Eu não sei se podemos voltar ao que éramos. Muito aconteceu. Muita dor. Eu sei. Mas talvez, eu continuei, possamos construir algo novo. Não baseado no passado, mas no que escolhemos agora. Ele assentiu lentamente. Eu aceito isso. Qualquer coisa que você me der, eu aceito. Eu peguei a mão dele, ainda sobre meu ventre, e a apertei. Então fique. Não porque o vínculo exige. Não porque o bebê precisa. Mas porque você escolhe. Eu escolho. Ele disse imediatamente. Hoje. Amanhã. Sempre. E ali, no meio da noite, com nossa filha dançando entre nós, começamos de novo. Não um recomeço, mas um novo início. A mudança começou sutilmente. Tão sutilmente que não percebi no início. Adrian estava lendo relatórios junto à janela quando sua mão tremeu. Apenas um pouco. O papel escorregou dos dedos dele, flutuando até o chão. Adrian, eu chamei da cama. Estou bem, ele disse, mas sua voz estava mais rouca que o normal. Só cansaço.
Mas não era só cansaço. Nos próximos dias eu vi a palidez crescente, as sombras sob os olhos se aprofundando, como ele se apoiava em móveis ao andar, movimento tão sutil que alguém que não o conhecesse não notaria. E eu estava me sentindo melhor, mais forte. A cada dia que passava, a energia voltava. Minha pele recuperava a cor. O bebê crescia robusto e saudável. Mas Adrian definhava. Isolde, eu disse quando ela veio verificar no 5º dia. Algo está errado. A velha parteira examinou Adrian com olhos afiados. Tocou sua testa, verificou seu pulso, cheirou sua aura com aquele jeito peculiar que curandeiros antigos tinham. Seu rosto ficou sombrio. Isto não é natural, ela disse. A cura de um vínculo não deveria drenar o pai. Deveria equilibrar. Algo está interferindo. Interferindo como? Adrian perguntou, tentando parecer despreocupado e falando completamente. Magia. Magia negra. Isolde se virou para mim. Você sente algo diferente? Alguma mudança na forma como a energia flui? Fechei os olhos, me concentrando no vínculo. E então senti. Era como se a energia não fluísse naturalmente de Adrian para mim e o bebê. Era como se estivesse sendo sugada, forçada, drenada em quantidade muito maior do que necessário. Há algo puxando, eu disse, como um redemoinho, pegando muito mais do que deveria. Um ritual de reversão, Isolde sussurrou, horror em sua voz. Alguém está tentando inverter o fluxo natural, forçar a vida dele para vocês em velocidade letal. Por que alguém faria isso? Adrian se levantou, cambaleando levemente. Que propósito isso serve? Kael entrou naquele momento, rosto tenso. Majestade, temos novidades. Victor foi visto nas catacumbas. Os guardas o perseguiram, mas ele desapareceu em uma sessão que pensávamos ter sido selada há décadas. As catacumbas antigas, Adrian disse, onde os feiticeiros realizavam rituais antes de serem banidos. Ele está lá embaixo, eu disse, compreensão me atingindo, realizando o ritual, tentando matar você, drenando sua vida para mim. Mas por quê? Kael perguntou. Que ganho há nisso? Isolde falou, voz sombria. Se o rei morrer, a rainha assume como regente até o herdeiro atingir idade. Mas se a rainha estiver fraca, vulnerável, recém-viúva e com bebê recém-nascido, ela precisaria de conselheiros. Eu completei. Conselheiros que a manipulariam, que controlariam o reino através dela, e eventualmente através do herdeiro. Adrian adicionou, apoiando-se pesadamente na mesa. Victor sempre foi ambicioso. Eu só não percebi quão longe ele iria. Precisamos interrompê-lo, Kael disse. Agora, antes que o ritual se complete. Adrian tentou dar um passo e quase caiu. Kael o pegou, apoiando o peso do rei. Você não pode ir, Isolde disse firmemente. Quanto mais você se move, mais rápido ele drena você. Precisa ficar aqui, conservar energia. Não vou ficar aqui enquanto aquele traidor... Você vai. Eu interrompi, saindo da cama. Minhas pernas estavam firmes pela primeira vez em meses. A energia roubada de Adrian me fortalecia, e ódio por essa verdade queimou em mim. Porque se você morrer, isso não salva ninguém. Eu vou. Ravenna não. Você está grávida, você não pode... Eu estou forte, eu disse. E era verdade. Artificialmente forte. Roubada dele, mas forte mesmo assim. E eu sei o que procurar. A adaga da separação. Onde está? Kael franziu o senho. Ainda cravada na tapeçaria onde o rei a jogou. Busque-a. Agora. Enquanto Kael saía correndo, eu me virei para Adrian. Ele estava branco como papel, tremendo, mas seus olhos ainda queimavam com protesto. Ravenna, você não pode... Eu o beijei. Duro, rápido, desesperado. Quando me afastei, coloquei ambas as mãos em seu rosto. Você disse que ficaria, que lutaria. Então lute ficando vivo. Deixe-me fazer isso. Virei para Isolde. Você pode estabilizá-lo? Posso tentar. Mas se o ritual não for interrompido em breve... Será. Eu prometi. Kael voltou, a adaga da separação em mãos. A prata lunar brilhava, runas pulsando com poder. Eu a peguei, sentindo o peso familiar.
Isso pode cortar magia? Eu perguntei a Isolde. Foi feita para cortar vínculos. Magia de vínculo é a mais forte que existe. Se algo pode romper um ritual de sangue, é isso. Então vou usá-la. Olhei para Kyle. Leve-me até as catacumbas e traga homens. Victor não vai se render pacificamente. Descemos pelas escadarias em espiral, cada degrau nos levando mais fundo nas entranhas do castelo. O ar ficou mais frio, mais úmido. Tochas nas paredes lançavam sombras distorcidas que pareciam se mover sozinhas. Eu podia sentir o bebê se mexendo inquieta, como se sentisse o perigo. Coloquei uma mão protetora sobre o ventre. Vai ficar tudo bem, pequena. Eu sussurrei. Mama vai garantir. Chegamos a uma seção onde a parede tinha sido explodida recentemente. Pedras ainda estavam espalhadas, revelando uma passagem escura além. Ali, Kael disse baixo. Ele deve estar lá embaixo. Entramos. A passagem abria em uma câmara circular. E no centro, Victor. Ele estava ajoelhado no chão, mãos sobre um círculo de runas desenhadas em sangue. Velas negras cercavam o círculo, suas chamas queimando verde doentio. E no ar, eu podia sentir a sucção constante de energia. Victor olhou para cima quando entramos. Ele não pareceu surpreso, apenas irritado. Ravenna, que inconveniente. Termine o ritual, eu disse, mantendo a voz firme. Agora. Por que eu faria isso? Está funcionando perfeitamente. Em mais algumas horas, Adrian estará morto. Você será viúva vulnerável. E eu finalmente terei o poder que mereço. Você não merece nada. Eu cuspi. Você é traidor, manipulador, assassino. Sou visionário. Ele corrigiu, levantando-se. Adrian era fraco, sentimental. Sob meu conselho, ele poderia ter sido grande, mas ele preferiu ouvir o coração em vez da razão. Preferiu paz em vez de conquista. Ele cuspiu a última palavra como maldição. Então decidi que novo governante era necessário. Um herdeiro que eu moldaria desde o berço. Você nunca tocará minha filha. Ele sorriu. Vamos ver. Victor ergueu as mãos. Sombras explodiram do círculo, tomando formas semissólidas, garras e dentes de escuridão pura. Kyle e seus homens avançaram, mas as sombras os jogaram contra as paredes como bonecos de pano. Eu segurei a adaga da separação mais firme. A prata aqueceu em minha mão, respondendo à minha necessidade. Essa adaga não pode me ferir. Victor zombou. Foi feita para cortar vínculos, não carne. Eu sei, eu disse avançando. Não é você que vou cortar. Corri. Não para Victor, mas para o círculo. Para as runas de sangue brilhando com magia roubada. Victor percebeu tarde demais. Não! Eu mergulhei a adaga direto no centro do círculo. A prata encontrou magia e cortou. O som foi como vidro estilhaçando misturado com grito. As runas explodiram em luz cegante. O círculo quebrou. Linhas de poder se desfazendo, se dissipando. A drenagem de Adrian parou instantaneamente. Eu senti através do vínculo a pressão horrível sumindo, substituída por fluxo normal e saudável. Mas a explosão de energia me jogou para trás. Bati contra a parede de pedra, dor explodindo nas minhas costas. Caí no chão, ofegante. Victor rugiu de fúria. Sem o ritual, ele não tinha mais suas sombras. Sem suas sombras, ele era apenas homem. E Kael e seus guardas eram muitos. Eles o cercaram. Espadas desembainhadas. Victor tentou correr, mas não havia para onde ir. Prendam-no, Kael ordenou. Por traição, tentativa de assassinato e feitiçaria proibida. Enquanto levavam Victor, lutando e gritando ameaças, Kael veio até mim. Majestade, você está ferida? Eu estava tentando me levantar quando senti. Líquido quente escorrendo pelas minhas pernas. Não sangue. Algo diferente. E então veio a dor. Não a dor da queda. Dor diferente. Profunda. Rítmica. Familiar de histórias que outras mulheres contavam. Não, eu sussurrei. Não agora. É cedo demais. Mas meu corpo não se importava com calendários. A magia, o estresse, o rompimento violento do ritual, tudo tinha desencadeado o inevitável. Trabalho de parto. Minha filha estava vindo. Agora. A dor era como nada que eu tinha experimentado antes. Não era apenas física. Era primordial.
Meu corpo sabendo que estava na hora, não importando que fosse cedo demais, perigoso demais, no lugar errado. Preciso levá-la de volta, Kyle disse, começando a me erguer. Não há tempo, eu ofeguei entre contrações. O bebê está vindo rápido. Catacumbas não são lugar para parto. Ele protestou. Mas eu podia ver o pânico em seus olhos. Ele era guerreiro, não parteiro. Então alguém busque Isolde. Eu gritei, outra contração me dobrando. E Adrian, eu preciso dele aqui. Um dos guardas correu escada acima. Os outros ficaram, claramente desconfortáveis, mas leais, formando perímetro protetor ao redor. Tentei respirar como Isolde tinha me instruído semanas atrás. Profundo. Constante. Mas o medo tornava impossível. Minha filha não deveria nascer assim. Não no frio das catacumbas. Não semanas antes do previsto. Não depois de todo o trauma que passamos. Por favor, eu sussurrei. Não sei se para os deuses, para o bebê ou para mim mesma. Por favor, aguente, só mais um pouco. Ouvi passos nas escadas. Muitos passos. E então Adrian estava lá, pálido e cambaleante, mas vivo. Isolde logo atrás apoiada em sua bengala. Ravenna. Adrian caiu de joelhos ao meu lado, mãos imediatamente indo para meu rosto, meu ventre. O que aconteceu? Você está... Trabalho de parto. Isolde disse, já assumindo o controle, provocado pelo choque e pela magia. Meninos, saiam. Todos exceto o rei e Kyle. Preciso de espaço e água quente. Agora. Guardas se dispersaram. Alguns saíram completamente. Outros correram buscar o que Isolde pedira. Isolde examinou rapidamente. O bebê está posicionado corretamente, graças aos deuses. Mas está vindo rápido. Ravenna, quando a próxima contração vier, você vai empurrar. Não estou pronta, eu disse, voz quebrando. É cedo demais. Ela não está pronta. Ela está vindo de qualquer forma. Isolde disse gentilmente, mas firme. Então vamos garantir que chegue segura. Adrian segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Eu estou aqui. Você não está sozinha. A próxima contração veio como onda, arrastando-me sob. Gritei, apertando a mão de Adrian com força que provavelmente machucou. Empurrei como Isolde ordenou, cada músculo tensionando. Bom, Isolde encorajou. De novo na próxima. Tempo perdeu o significado. Havia apenas dor, respiração, empurrar. A voz de Adrian no meu ouvido, constantemente murmurando encorajamento, amor, promessas. Suas mãos segurando as minhas, sua aura me envolvendo, me fortalecendo. E então, através da névoa de exaustão e dor, ouvi passos, muitos passos, vindo das sombras das catacumbas. Não os guardas voltando. Algo diferente. Hostil. Kyle se virou, espada já desembainhada. Mostrem-se. Figuras emergiram da escuridão. Homens armados, usando símbolos que reconheci. Os leais de Victor. Mercenários que ele tinha mantido escondidos, esperando. Victor pode estar preso, o líder deles disse. Mas seus planos continuam. Matem o rei. Capturem a rainha e o herdeiro. Sobre meu cadáver. Kyle rosnou, colocando-se entre eles e nós. Mas eram muitos. 10, 15. E Kyle tinha apenas 3 guardas com ele. Adrian tentou se levantar, ir ajudar. Mas Isolde o empurrou para baixo. Você fica, ela ordenou. Sua companheira precisa de você aqui. A aura dela está instável. Se você se afastar agora, podemos perder tanto mãe quanto criança. Adrian olhou entre mim e a batalha começando. Agonia em seu rosto, dividido entre proteger sua família e estar presente para o nascimento de sua filha. Vá, eu ofeguei. Adrian, vá, eu aguento. Não, ele disse ferozmente. Não vou te deixar de novo, não agora. Outra contração. Pior que as anteriores. Gritei, e o som ecoou através das catacumbas de pedra. A batalha explodiu. Kyle e seus homens contra os mercenários. O som de metal contra metal, de gritos e rosnados, encheu o ar. Tão perto, perigosamente perto. Empurre, Isolde ordenou. Ravenna, ela está quase aqui. Mais uma vez. Reuni forças que não sabia ter. Empurrei com tudo que restava em mim. Senti algo ceder, a pressão mudando.
E então, Isolde disse as palavras mais lindas que já ouvi. A cabeça está fora. Mais uma, Ravenna. Só mais uma. Um dos mercenários passou por Kael, correndo na nossa direção. Adrian se levantou de um salto, sem arma, mas não precisando. Ele se transformou parcialmente, garras brotando, olhos brilhando dourado. Interceptou o homem com 3 metros de sobra, garras rasgando através de armadura como papel. O mercenário caiu, mas o movimento custou. Adrian tropeçou, ainda fraco do ritual, quase caindo. Adrian! Eu gritei. Ele olhou para trás, e naquele momento de distração, outro mercenário atacou. A lâmina desceu. Kael apareceu do nada, bloqueando o golpe, empurrando o atacante para trás. Proteja sua família, majestade. Nós seguramos aqui. Adrian voltou correndo para mim, caindo de joelhos, pegando minha mão novamente. Desculpe, estou aqui. Última, Isolde disse. Na próxima contração, você dá tudo, entendeu? Tudo. Assenti, sem fôlego para palavras. A contração veio, e eu empurrei. Empurrei através da dor, através do medo, através do som de batalha ao nosso redor. Empurrei com amor por essa criança que ainda não tinha conhecido, com raiva por tudo que tinham tentado nos tirar, com determinação de que minha filha nasceria viva e forte e livre, e então, cortando através de tudo, um som, um choro, agudo, furioso, absolutamente perfeito. É uma menina, Isolde disse, sorriso raro atravessando seu rosto enquanto levantava o bebê. Uma menina perfeita e saudável. Lágrimas explodiram dos meus olhos. De Adrian também. Isolde colocou nossa filha no meu peito, ainda conectada pelo cordão, pele contra pele. E o mundo inteiro parou. Ela era minúscula, coberta de verniz e sangue e absolutamente linda. Cabelos negros úmidos grudados na cabeça, olhos apertados contra a luz, gritando com pulmões que provavam sua força. Oi, pequena, eu sussurrei, tocando sua bochecha com o dedo trêmulo. Oi, finalmente te conheço. O choro dela mudou algo no ar, não fisicamente, mas magicamente, espiritualmente, como se sua chegada tivesse cortado através de toda a maldade restante nas catacumbas. Os mercenários sentiram também. Hesitaram. E naquela hesitação, Kael e os guardas os dominaram. Um por um, caíram ou se renderam. A batalha terminou tão rápido quanto começou. Silêncio caiu, quebrado apenas pelos choros diminuindo da nossa filha, enquanto ela se acalmava contra meu calor. Adrian olhava para ela com expressão de admiração absoluta. Suas mãos pairavam sobre nós, como se temesse tocar, como se ela fosse frágil demais. Você pode segurá-la, eu disse suavemente. Ela é sua também. Com cuidado infinito, ele pegou nossa filha nos braços. Ela pareceu ainda menor contra seu peito largo. Tão frágil, tão preciosa. Ela abriu os olhos então, e eles eram verdes, verde floresta escuro, iguais aos dele. Elara, ele disse, voz rouca de emoção. Seu nome é Elara. Elara, eu repeti saboreando. Significa luz do amanhecer, porque ela trouxe luz de volta para nossas vidas. Adrian beijou a testa dela, lágrimas escorrendo sem vergonha. Minha filha, minha pequena Elara. Isolde trabalhou silenciosamente, cuidando de tudo que vinha depois do parto. Quando terminou, ela se sentou pesadamente, claramente exausta. Vocês têm sorte, ela disse. A mãe e o bebê estão estáveis, mas precisam de cuidado adequado. Não mais catacumbas. Concordo plenamente, Adrian disse. Ele gentilmente devolveu Elara para mim, depois me pegou no colo, bebê e tudo. Vamos para casa. Nossa casa, onde pertencemos. Ele me carregou através das catacumbas, subindo as escadas, com Kael e guardas nos flanqueando. Atrás, podíamos ouvir os mercenários sendo arrastados, presos, levados para se juntarem a Victor. Mas isso não importava agora. Nada importava exceto os 3 de nós. Uma família, finalmente completa. Quando emergimos no corredor principal do castelo, servos e nobres estavam esperando. Notícias tinham se espalhado. Do ataque, da batalha, do nascimento. Eles se curvaram quando passamos. Não apenas para Adrian,
mas para todos nós, para o rei, para a rainha e para a pequena princesa que tinha escolhido nascer em meio ao caos e ainda assim sobreviveu. 3 semanas depois, eu estava de pé na varanda dos aposentos reais, observando o sol nascer sobre Ironwood. Elara dormia em meus braços, embrulhada em mantas macias, completamente alheia ao mundo que quase a destruiu antes mesmo de nascer. Ela tinha crescido nessas semanas, ganhando peso, suas bochechas ficando rechonchudas e rosadas. Saudável, perfeita, viva, braços fortes me envolveram por trás, cuidadosos para não perturbar o bebê. Adrian descansou o queixo no meu ombro, olhando nossa filha com a mesma expressão de admiração que tinha desde o momento que a viu. Você deveria estar descansando, ele murmurou. Já descansei por 3 semanas. Se eu ficar mais tempo na cama, vou esquecer como andar. Ele riu baixinho, o som vibrando através do seu peito contra minhas costas. Isolde disse mais uma semana de repouso completo. Isolde diz muitas coisas. Encostei-me nele, absorvendo o calor, a solidez. Mas admito, é bom ter você como enfermeiro particular. Enfermeiro? Ele fingiu ofensa. Prefiro servo devoto. E ele tinha sido. Nessas 3 semanas, Adrian mal tinha deixado nosso quarto. Ele alimentava Elara quando ela não queria mamar. Trocava fraldas sem reclamar. Caminhava com ela durante crises de choro noturnas, cantando canções de ninar com voz surpreendentemente suave. E cuidava de mim com devoção que ia além de obrigação. Hoje é o dia, eu disse baixinho. Eu sei. Sua voz ficou mais séria. Você tem certeza que quer ir? Preciso ir. Preciso ver com meus próprios olhos. O julgamento de Victor seria hoje. Público, como traição exigia. E sua execução logo depois. Parte de mim não queria ir. Queria ficar aqui, neste bolha de paz que tínhamos construído. Mas outra parte, a parte que quase morreu, que quase perdeu tudo, precisava de fechamento. Então vamos juntos, Adrian disse. Como família. O grande salão estava lotado. Parecia que todo habitante de Ironwood tinha vindo testemunhar. Nobres nas primeiras fileiras, servos e soldados atrás, todos esperando ver justiça ser feita. Adrian sentava no trono, usando a coroa e a armadura completa. Cada centímetro, um rei. Mas sua mão segurava a minha, entrelaçando nossos dedos, lembrando a todos que ele não governava sozinho. Eu estava ao lado dele, usando o vestido de Luna, Elara dormindo em um sling contra meu peito. Kael tinha argumentado que bebês não pertenciam a julgamentos. Mas Adrian insistiu. Nossa filha tinha quase sido morta antes de nascer. Ela merecia ver o responsável enfrentar consequências. Victor foi trazido em correntes. Ele parecia menor de alguma forma. Encolhido. Toda a arrogância drenada durante semanas na masmorra. Adrian se levantou. O salão silenciou instantaneamente. Victor Ashmore. Sua voz ecoou, fria e implacável. Você é acusado de traição contra a coroa, tentativa de assassinato de seu rei e rainha, manipulação mágica proibida e conspiração para sequestrar uma herdeira real. Como responde a essas acusações? Victor ergueu o queixo, algum resquício de orgulho retornando. Tudo o que fiz foi pelo bem do reino. Você era fraco, Adrian. Controlado por emoções. Eu apenas tentei... Você tentou me matar. Adrian o cortou. Tentou matar minha companheira e minha filha. Tentou roubar o trono através de assassinato e manipulação. Ele desceu os degraus lentamente, cada passo deliberado. Você não agiu pelo reino. Agiu por ambição, por inveja, por tudo que é podre na alma de homens pequenos. Eu servi seu pai por 20 anos. E o traiu por mais 20, escondendo sua corrupção sob fachada de lealdade. Adrian parou diante dele. Mas não mais. Seu reinado de sombras acabou. Ele se virou para o salão. Alguém aqui fala em defesa deste homem? Silêncio. Absoluto e condenatório. Então, por unanimidade e pelos crimes confessados através de evidência irrefutável, Adrian declarou. Victor Ashmore é considerado culpado. A sentença é morte, a ser executada imediatamente. Victor abriu a boca, provavelmente para implorar ou ameaçar,
Mas Kael já estava lá, puxando-o para fora. Seus gritos ecoaram pelos corredores, diminuindo até silenciarem completamente. Adrian voltou para o trono. Para mim. Sua mão encontrou a minha novamente. Acabou, ele disse baixinho. Realmente acabou. E era. A ameaça eliminada. A traição punida. A família segura. Mas ainda havia uma coisa. Adrian, eu disse, alto o suficiente para o salão ouvir. Há um assunto pendente que precisa ser resolvido. Confusão atravessou seu rosto. Ravenna? Eu me levantei, tirando algo do bolso do meu vestido. A adaga da separação. Restaurada e polida depois da batalha nas catacumbas. Murmurinhos percorreram a multidão. Alguns preocupados, outros curiosos. Eu segurei a adaga pela lâmina, oferecendo o cabo para Adrian. Quando vim a Ironwood, eu disse, voz clara, eu tinha a intenção. Cortar nosso vínculo, terminar nosso casamento, libertar ambos de algo que achava estar quebrado além do conserto. Adrian estava congelado, olhando para a adaga como se fosse cobra venenosa. Mas estava errada. Eu continuei. Nosso vínculo não estava quebrado. Estava apenas adormecido, esperando que escolhêssemos despertá-lo. Eu coloquei a adaga na mesa ao lado do trono. Então hoje, diante de todos, eu faço uma escolha diferente. Virei para Adrian pegando ambas suas mãos. Eu escolho você. Não porque o vínculo exige, não porque nosso bebê precisa, mas porque amo você. Amo o homem que carrega nossa filha às 3 da manhã. Amo o rei que aprende a ouvir antes de julgar. Amo o companheiro que ficou ao meu lado através do pior e escolheu reconstruir em vez de desistir. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem vergonha. Ravenna, não terminei, eu disse, sorrindo através das minhas próprias lágrimas. Adrian Blackthorne, você aceita eu, Ravenna Valeris, como sua companheira renovada? Não pela cerimônia antiga, mas por escolha consciente? Promete amar não apenas a Luna, mas a mulher? Promete que, se problemas surgirem, conversaremos em vez de silenciar? Que construiremos juntos em vez de nos afastarmos? Ele não conseguia falar. Apenas assentiu, violentamente, lágrimas continuando a cair. Então, eu disse, voltando-me para Isolde, que observava da primeira fileira com um sorriso raro, eu gostaria que você conduzisse nossa renovação de votos. Aqui, agora, diante de todos. Isolde se levantou, apoiando-se na bengala, mas havia alegria em seus olhos antigos. Seria minha honra. Ela subiu os degraus lentamente. Adrian e eu ficamos de mãos dadas. Elara ainda dormindo entre nós, alheia ao momento que moldava seu futuro. Adrian Blackthorne, Isolde começou. Você aceita Ravenna Valeris como sua companheira, não por tradição, mas por escolha livre? Aceito, ele disse, voz rouca, mas firme. Hoje, amanhã, por todos os dias que me restarem. E você promete honrá-la não apenas como Luna, mas como igual? Prometo. Com cada respiração. Isolde se virou para mim. Ravenna Valeris, você aceita Adrian Blackthorne como seu companheiro, não por obrigação, mas por amor livre? Aceito. Completamente. E você promete confiar nele com suas verdades, mesmo as difíceis? Prometo. Sempre. Isolde sorriu. Então, pelo poder investido em mim pelos deuses antigos e pela terra que nos sustenta, eu os declaro unidos. Não pela primeira vez, mas pela melhor vez. Porque vínculos forjados em escolha são mais fortes que aqueles nascidos apenas de destino. Adrian me puxou para ele, me beijando com ternura que continha promessas de 1000 amanhãs. Elara, espremida entre nós, protestou suavemente, e nós nos separamos rindo. O salão explodiu em aplausos e uivos de celebração. E enquanto observava nosso povo, nossa família, nosso futuro, soube que finalmente estávamos onde deveríamos estar. Naquela noite, no privado de nossos aposentos, Adrian e eu ficamos junto à janela, Elara finalmente descansando em seu berço depois de batalha épica contra o sono. Você sabe, Adrian disse, abraçando-me por trás. Eu guardei algo. Guardou? Ele puxou algo do bolso. Um envelope amarelado. Selo quebrado. Minha letra. A primeira carta que você me escreveu, ele disse. A que Victor interceptou. Kyle a encontrou na caixa. Eu a li. 1000 vezes. Eu a peguei, reconhecendo minha caligrafia jovem.
Adrian, algo maravilhoso aconteceu. Estou grávida. Com seu filho. Nosso filho. Volte para mim. Vamos celebrar juntos. Te amo. Sempre amarei. Minha visão embaçou. Você guardou. Era tudo o que tinha de você por tanto tempo. Ele beijou meu cabelo. Mas agora tenho você de verdade. E nossa filha. E um futuro que quase perdemos. Mas não perdemos, eu disse, virando em seus braços. Lutamos. Sobrevivemos. E agora finalmente vivemos. Ele me beijou, devagar, profundo, prometendo amor que não precisava mais de palavras. E quando nos separamos, fui até a lareira. Segurei a carta sobre as chamas. O que está fazendo? Adrian perguntou. Deixando ir, eu disse. A dor, o passado, tudo que nos manteve separados. A carta pegou fogo. Cinzas flutuaram pela chaminé, levando embora 3 anos de solidão e mágoa. Agora, eu disse voltando para seus braços. Só temos o presente. E todos os amanhãs. Adrian me segurou apertado. Todos os amanhãs. Ele ecoou, começando com este. E ali, com nossa filha dormindo pacificamente, com o reino finalmente em paz, com amor escolhido em vez de apenas destinado, nós começamos de novo. Não como éramos, mas como escolhemos ser, juntos. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.